Oi, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Final de semana eu postei uma caixinha de perguntas no Instagram para eu responder justamente no vídeo de hoje. Como eu gravo pelo meu celular, eu anotei as perguntinhas aqui no computador e vou respondendo aqui pra vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e pra receber notificação cada vez que eu posto um vídeo novo, clica aqui no sininho, tá bom? Então vamos lá. Qual a maior mudança que você sentiu após o casamento? Eu acho que é o fato de não pensar mais isolado, eu e o Luca, no caso, né? E ele. Agora a gente pensa em conjunto, pensa na nossa família. O que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, a gente pensa no todo mesmo, sempre em nós três. E não só mais o pensamento individual, né? Estamos juntos há quanto tempo? Nós estamos juntos desde 2019. 2019. A gente se conheceu em junho de 2019. Os nossos assuntos eram em relação à arquitetura, ou coisas normais, assim, coisas normais. Depois de um tempo a gente foi criando interesse e em julho de 2019 a gente ficou a primeira vez e começamos a ficar. Em outubro ele me pediu em namoro e aí a gente começou a namorar. Então, a partir de outubro de 2019, estamos namorando. Sentem que já amadureceram depois do casamento? Com certeza. Com certeza. Eu acho que tanto o pessoal, né? Eu como mulher, eu como mãe, eu como esposa, que antes não era esposa, óbvio. Mas eu já amadureci sozinha e tanto o nosso relacionamento também já amadureceu. A gente já era um casal que a gente conversava bastante, tá? Isso foi, assim, no nosso início a gente brigou muito, até o ponto que a gente chegou e conversamos, a gente tem que começar a conversar, se entender, senão não vale nem a pena tentar. E a partir desse momento a gente sempre senta, conversa, um não gosta de alguma coisa, já conversamos no mesmo dia, ou se não deu pra conversar naquele dia, no máximo no dia seguinte, a gente começou a não dormir mais brigados, conversar antes, porque senão acaba não conversando, né? Então, daí deixa passar, enfim. Então, sim, a gente já amadureceu bastante depois do casamento e, se Deus quiser, acho que isso tende sempre a melhorar, né? Graças a Deus, estamos indo super bem e tá ótimo. Antes de casar, você morava só com seu filho? Não, eu morava na casa dos meus pais. Moravam os meus pais, eu, o Luca. Meu irmão saiu um ano antes que eu. O Luca tá me chamando. E a minha irmã saiu mais ou menos na mesma época que eu também. Então nossa casa era muito cheia mesmo. E agora vai ficar basicamente os meus pais e eu e o Luca quando vamos pra lá. E a Letícia vai no final de semana, o Felipe também às vezes vai no final de semana. Então a gente morava todo mundo junto e agora eu e o Lucas saímos de lá para vir morar aqui, eu, ele e o Mike. Oi, meu amor. O que você deixou cair na vida? Muito de milho de pipoca. Milho de pipoca você deixou cair? Esse que não tava frito, já acabei. E foi muito. Meu Deus, vamos lá ver o que é isso. Pausa no vídeo. Voltei. Como está sendo a adaptação? Eu não sei se a adaptação seria a adaptação aqui em casa ou se a adaptação como casado, enfim. Como eu já respondi mais ou menos de casamento, eu vou considerar que não sei. Ai, gente, eu não sei o que é a adaptação ali da pergunta, mas... Bom, vou responder aqui em casa. Como tá sendo a adaptação como dona de casa? Eu tô amando mesmo ter o meu canto, ter minha casa, que eu posso fazer as coisas no horário que eu quiser. Só que um pouco difícil também, por exemplo, a faxina, eu não era acostumada a fazer faxina na casa dos meus pais. Então, em relação a isso, é muito novo pra mim. Semana passada, no vídeo de faxina, foi a primeira faxina que eu fiz sem ninguém. Porque antes a gente fazia no final de semana, eu e o Mike, mas como agora em relação ao meu trabalho como arquiteta tá mais tranquilo, aí eu vou fazer durante a semana, pra final de semana a gente ter mais tempo pra curtir. Então, pra mim essa parte de faxina tá sendo a mais difícil, porque eu não era acostumada a fazer. Então, depois que a gente se mudou, ou eu fazia com eles, ou veio faxineira aqui em casa. Então, a princípio pra mim essa tá sendo
a parte mais difícil, assim. Em relação à adaptação do casamento, eu já falei. E em relação à adaptação, acredito que não tenha sido isso, mas já vou falar. Em relação à adaptação do Luca aqui em casa, assim, morando eu com o Luca e o Mike, sem ter a ajuda dos meus pais, principalmente da minha mãe, que é quem mais me ajudava com o Luca, tá sendo ótimo também. Na verdade, tá sendo mais tranquilo o Luca aqui do que era lá, sabe? Eu acho que como eu já vim pra cá com as regras certinho do que eu deixo, o que eu não deixo, o apartamento é pequeno também, mais fácil de controlar, então controlar a bagunça, eu digo assim, sabe? Tá sendo muito fácil essa adaptação. Eu tinha muito medo lá, porque também tinha 3 andares a casa, piscina, então eu tinha toda hora que ficar de olho nele. Agora, por exemplo, ó, ele tá lá assistindo TV e eu tô fechada no quarto pra gravar o vídeo, então tá muito mais tranquilo. Seu sonho sempre foi ter festa de casamento? Não. Não era um sonho que eu tinha. Inclusive a gente ficou na dúvida se fazia festa, se ia viajar. Mas daí a gente parou pra pensar assim, olha, daqui a alguns anos vai que a gente tem dinheiro pra ir pra onde quiser, fazer a viagem quando quiser. Os nossos horários são flexíveis, então viagem a gente vai conseguir fazer. Agora, festa de casamento é esse o momento. Depois a gente pode estar viajando pra, sei lá, pra onde a gente quer. E aí, para e pense, a festa de casamento já foi, a gente não fez, sabe? Então a gente optou por realmente fazer a festa, ter esse momento, ter esse marco, né? E a viagem a gente vai fazendo aos poucos. Como se conheceram? Então, a gente se conheceu pelo Instagram, eu falei brevemente ali antes, né? Mas a gente se conheceu pelo Instagram, e aí depois ele respondeu uma foto minha com o Luca na Disney, a gente começou a conversar sobre a Disney, sobre viagem e tal, conversava sobre arquitetura, e aí foi começando, aí ele pediu meu WhatsApp, aquele velho migué de é mais fácil conversar pelo WhatsApp, né? Então eu caí nesse migué e graças a Deus hoje tô casada com ele, né? Como foi quando descobriu que estava grávida? Foi um baque. Eu tinha 22 anos, então não esperava. Inclusive, depois que acabasse a faculdade, a minha ideia era pra Europa, fazer um intercâmbio, um curso, alguma coisa. Então, eu descobri no final da faculdade, eu fiquei apavorada. Eu já tive o apoio do meu pai logo de cara, assim, eu jurava que ia ser expulsa de casa, porque ele sempre falou que ia ser, mas não, do meu pai, assim, meu Deus, eu tive o apoio logo de cara, e da minha mãe, ela ficou o primeiro dia mesmo, só chorava, basicamente, só chorava, mas daí eu nem lembro, tá? Depois do primeiro dia eu nem lembro, eu acho que eu fiquei tão em choque que eu realmente não lembro dos dias seguintes. Mas ela diz que no terceiro dia, nos 3 primeiros dias ela ficou assim mal, e no terceiro dia ela pensou, bom, é isso, ela tá grávida, vai ter bebê e agora vamos curtir. E isso começou a curtir. Eu realmente não lembro mesmo. Depois, assim, eu lembro do choque do primeiro dia. O dia seguinte eu já nem lembro mais como foi. Sei lá, não lembro, apagou da memória. Não sei explicar. Eu sei que, assim, eu não queria perder o bebê, não queria mesmo, mas eu também não tava animada, sabe? E a minha mãe vinha, aparecia, vamos comprar roupinha, e comprou roupinha de menino e de menina, e comprava um monte de coisa. Ela chegou em casa com 3 sacolas enormes de roupa, sabe? Tentando me animar, e assim, eu não sei explicar, eu tava meio em choque mesmo, acho que essa é a palavra, e eu realmente comecei a ficar mais animada mesmo, com 5 meses. Antes disso eu já não queria perder, tá? Eu sabia que eu queria ter o Luca, mas eu não tava, assim, animada, ansiosa. E aí, com 5 meses, eu tive um pesadelo que eu tinha abortado o Luca. E aí foi quando eu vi, assim, que não, meu Deus, eu amo esse bebê, Deus me livre, eu vou ficar animada. E aí, a partir daí, dos 5 meses, que eu realmente fiquei animada e ansiosa pra ter o Luca logo nos braços. O Luca chama o seu marido de quê? Ele chama de tio Mike. Era muito fofinho. Quando a gente se conheceu, ele tinha 2 aninhos e meio, por aí. 2 aninhos e meio. E aí ele chamava tio Mike. Agora ele já chama certinho, tio Mike. Já sabia qual o seu nicho no YouTube? Sim, porque na verdade
Eu já acompanhava pelo Instagram, não tanto pelo YouTube, mas eu já acompanhava vários Instagrams desse nicho e eu sempre amei. Mesmo antes de namorar o Mike, eu já gostava de acompanhar. E no YouTube eu acompanhava a Juliana Perdomo já há muito tempo. Então eu sempre gostei muito desse nicho. E aí, quando veio a pandemia, a gente em casa, comecei a assistir mais ainda YouTube. E aí, na pandemia, eu já tava noiva, né? Já sabia que ia casar. Então, comecei a ver mais coisas de casamento e lista de enxoval e tudo mais. Então, aí eu comecei a ter vontade também de compartilhar. Mas acabei não começando quando eu queria, realmente, que foi no início de 2021. Início de 2021 foi quando eu vi que eu queria mesmo fazer, mas fiquei com vergonha. Tinha muita vergonha do que as pessoas iam pensar e... Enfim, e aí acabei não começando. De começar, meu Deus, eu já tinha uma lista de coisas que eu queria fazer, de temas, sabe, pros vídeos e tudo mais. Mas sempre botava um empecilho. Eu não tenho câmera. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Vou começar só quando eu já estiver lá no apartamento. Enfim, coloquei um monte de empecilho. E até a hora que eu realmente falei assim, não, se eu não começar agora, eu não começo mais. E aí comecei. Então, assim, o nicho eu já sabia. Era o dia a dia, né? Um canal lifestyle que é o que eu gosto de acompanhar. O dia a dia na casa, comidas, viagem, passeio, o que fazer, enfim. Eu gosto de saber o dia a dia das pessoas. Mas eu não sou curiosa, tá? Não sou curiosa. É que eu realmente gosto. Descobriu algo no outro depois do casamento? Cara, não sei. Eu acho que eu já sabia meio que tudo. Assim, na verdade, antes de casar, como a gente já trabalhava juntos, teve semanas que ele passou mais que a semana inteira, quase 2 semanas lá em casa. Na época do lockdown também, ele passou lá na casa dos meus pais, no caso, né? Ele ficou as 2 semanas lá em casa. Então, cara, assim, no momento eu não consigo pensar em alguma coisa que eu descobri dele. Só semana passada a gente não tava nem aqui, a gente tava lá na casa dos meus pais. Ele foi dormir depois do almoço e ele tava dormindo com o olho meio aberto. Mas não é todo dia também, ele dorme bem fofinho. Como surgiu a vontade de começar o canal? Então, foi aquilo que eu falei ali, né? Sempre gostei de acompanhar, como ia ter minha casa, queria compartilhar da minha casa. É isso, eu já falei ali no outro, né? Você diminuiu os projetos de arquitetura para fazer os vídeos? Gente, não é que eu diminuí os projetos para fazer os vídeos. Por exemplo, ano passado, da metade pro final do ano, foi uma loucura. A gente não parou. Até por isso que eu não tinha dias certos para postar aqui no YouTube, porque eu não sabia quando eu ia conseguir gravar, editar. Então, realmente tava uma loucura. Só que agora pro início do ano tá mais tranquilo. Então eu consegui me organizar de uma forma, tá tão tranquilo agora, na verdade, que eu tô conseguindo me organizar para 2 vezes na semana o vídeo. Mas a partir do mês que vem já acho que volta a ser um vídeo por semana só. Mas de qualquer forma, consegui me organizar e coloquei como meta também ter um dia específico, então, que foi o que eu escolhi, de terça às 19 horas. E coloquei como meta, e também o Mike, como meu marido, hoje entende que eu também quero levar isso como profissional. O meu canal agora também é meu trabalho. Então a gente se organiza de uma forma que agora eu consigo conciliar as duas coisas. Já se acostumou com a rotina fora da casa dos pais? Já. já me acostumei. Eu me acostumo muito fácil com as coisas, na verdade. Eu me vejo uma pessoa muito tranquila, hoje em dia, antes eu não era. Mas sim, já me acostumei, inclusive eu amo ficar aqui. Minha mãe até fala, não quer mais vir pra cá? Mas gente, eu amo minha casa, amo ficar aqui, amo minha rotina. A minha rotina também envolve ir para lá por conta do Luca, porque a escola dele vai ser lá, então depois, mês que vem, quando começar a aula, então vou estar lá mais ainda, né? Mas a natação dele é lá. É claro que ele ainda é muito apegado com eles. A gente morou 4 anos com eles, 4 anos e meio. Então, minha rotina ainda é ir lá também. Só que eu me acostumei muito bem e tô amando e amo cada vez mais e não tenho vontade de sair de casa.
Então eram essas as perguntas. Vou deixar aqui uns cardzinhos de outros vídeos meus, caso você queira assistir, caso você não tenha assistido ainda. Se você gostou, não esqueça, por favor, de deixar o seu like. Se você caiu aqui de paraquedas, vai assistir uns vídeos meus, vê se você gosta. Se gostou, não esquece de se inscrever, tá bom? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.